Uma mente calma é uma mente feliz, mas a maioria das pessoas, especialmente nos dias de hoje, ao que parece, não tem mentes calmas. As pessoas solitárias podem ser muito propensas a esses estados mentais porque geralmente tendem a pensar mais e a interagir menos com as pessoas. Muitas vezes, os padrões de pensamento negativo acompanham os estados mentais que são destrutivos. Neste vídeo, mostrarei 5 desses estados mentais e o que você pode fazer sobre eles. Culpa. Existem 2 tipos de culpa. Este primeiro é que uma pessoa é culpada de alguma coisa. Ele ou ela fez algo ruim e, portanto, é culpado. Essa culpa é factual, não pode ser negada e não é necessariamente doentia. É do jeito que é. O segundo tipo de culpa é problemático. Este é um estado mental que faz você pensar nos erros que cometeu ou não, sem saber o que fazer com eles. Você pensa constantemente sobre as coisas que fez, o que leva a pensamentos negativos e irracionais sobre si mesmo. Exemplos disso: você falhou em um teste na escola e agora pensa, sou um ser humano inútil. Ou você não ganha o salário mínimo que a sociedade manda você ganhar e agora você pensa, viu, eu sou um perdedor. Em casos piores, como trair um parceiro, acho bom estar ciente de seu erro e do sofrimento que isso causou ao seu parceiro e se arrepender. No entanto, carregar uma cruz de culpa pelo resto da vida não vai ajudar ninguém. A culpa é um estado mental paralisante que leva ao sofrimento, ao ódio por si mesmo e à perda da autoconfiança. Como consequência disso, as pessoas que estão sobrecarregadas de culpa começarão a acreditar que tudo de ruim que acontece é culpa delas, o que levará a um ódio ainda maior por si mesmo. É uma espiral negativa. Há várias coisas que podemos fazer sobre a culpa, como perdoar a nós mesmos, mudar as coisas que podemos e aceitar as coisas que não podemos. Introspecção e reflexão, comunicar-se com seu ambiente e simplesmente verificar se sua autovisão negativa é semelhante à visão dele sobre você. E por último, acalme sua mente. Apego. No budismo, o apego é visto como um caminho para o sofrimento. O apego não deve ser confundido com amor verdadeiro e apreço pelos outros. O amor romântico, aliás, que muitas vezes é projetado em nossa cultura como nossa preocupação máxima, muitas vezes se manifesta como uma forma doentia de apego que leva a muitas emoções negativas, como ódio e ciúme, tristeza e raiva. Você pode estar completamente apaixonado por uma mulher um dia, mas odiá-la com paixão no dia seguinte, quando ela não responder suas mensagens de texto. Pergunte a si mesmo: o amor verdadeiro se transforma em ódio em um piscar de olhos? Não, porque isso não é amor verdadeiro, é apego. Apego significa que você tem um desejo inflado de não querer se separar de um determinado objeto ou pessoa. O oposto disso é a aversão. Os estoicos veem desejo e aversão como 2 lados da mesma moeda. Ambas as instâncias produzem angústia. Um exemplo: se você está apegado a uma pessoa, vai sofrer quando essa pessoa te deixar. Mas se você se opuser a uma pessoa, sofrerá quando essa pessoa se aproximar. Além disso, poderíamos dizer que em ambos os casos você está apegado a um determinado resultado. Não obter esse resultado causa dor. Também podemos estar apegados a certas visões e ideais sobre o mundo. Há coisas diferentes que podemos fazer sobre o apego, como substituir o apego pelo amor incondicional, praticar o deixar ir, estudar a natureza das emoções humanas e aceitar a impermanência das coisas. Ciúme. O estado mental de ciúme tem alguma sobreposição com apego e julgamento. Quando você está com ciúmes, quer ter o que os outros têm. Você pode estar com ciúmes do parceiro de alguém, bens materiais, trabalho e seja lá o que for. O problema com esse estado mental é que ele cria ressentimento em relação à pessoa de quem você tem inveja
e cria ressentimento em relação a si mesmo porque você não tem o que ela tem. Esta é uma forma de sofrimento que consome a energia que você pode usar para realmente trabalhar em si mesmo. Em vez de sentir inveja das pessoas, você pode se inspirar nelas, ou o que os budistas recomendam, alegrar-se com a boa sorte de outras pessoas e ficar feliz por elas. As vibrações positivas que isso cria trarão mais felicidade e alegria em sua própria vida e evitarão que você sofra por causa do sucesso de outras pessoas. Sempre haverá pessoas mais bem-sucedidas do que você. Que existência miserável é sofrer cada vez que você conhece alguém que realmente tem as coisas que você deseja secretamente. Há coisas diferentes que podemos fazer sobre o ciúme, como substituir o ciúme por ser feliz pelos outros e desapego de, não aversão a coisas externas. Medo. As 4 letras do medo podem ser vistas como uma abreviação de falsa evidência de um perigo real. Tememos eventos futuros. Isso leva a se preocupar com o futuro, o que gera ansiedade. Em nossas mentes, criamos todos os tipos de cenários diferentes que podem se tornar realidade, mas muitas vezes esquecemos que não passam de fantasias. Principalmente, o medo é baseado em pensamentos que não representam a realidade, especialmente quando se trata de fobias. O raciocínio por trás das fobias é muitas vezes falho. Às vezes, temos medo de coisas que não são perigosas, como o medo excessivo de aranhas, principalmente as não venenosas. Não vou negar que há coisas na vida que devemos tomar cuidado, mas deixar essas coisas nos colocar em um estado perpétuo de ansiedade e preocupação é prejudicial à nossa saúde. Há coisas diferentes que podemos fazer sobre o medo, como usar a racionalidade para desafiar seus pensamentos falhos. A terapia cognitivo-comportamental é uma ferramenta para isso. Aceitar seus pensamentos e acalmar a mente pela meditação é outra opção. E pensar ou até mesmo se expor a coisas que você tem medo também ajuda. Raiva. O Dalai Lama disse uma vez e cito: "Quando a razão acaba, começa a raiva. Portanto, a raiva é um sinal de fraqueza. Isso não significa que a raiva não seja justa. Muitas vezes tem uma boa razão para estar com raiva. O problema com a raiva é a sua autodestruição. A raiva pode realmente sabotar uma vida. Algumas pessoas estão em um estado crônico de raiva e ressentimento, e, no entanto, isso pode ser completamente justificável. Sua raiva os devora por dentro e cria um muro entre eles e o resto do mundo. Portanto, a ira justa é o mesmo que o câncer justo. Ambos têm o direito de estar lá, e possivelmente uma causa muito clara, mas ambos irão destruí-lo. Ficar com raiva de alguém é como pegar um pedaço de carvão em brasa para jogar nessa pessoa. Você vai se queimar no processo. Há coisas diferentes que podemos fazer sobre a raiva, como perdão e compaixão. Além disso, observar seus pensamentos de perto antes de explodir, em vez de explodir, é uma boa ideia. É preciso moderação para evitar uma explosão de raiva, mas se você fizer isso, você e seu ambiente economizarão muitos danos. Em muitos casos, o dano que você inflige é irreversível.